Olá, olha só, eu queria falar com você sobre dissonância cognitiva, paralaxe cognitiva e Felipe Neto. Por quê? Porque eu acho que o Felipe Neto ele cai nas duas coisas, dissonância cognitiva e paralaxe cognitiva, quando ele se entrega a plateias que pensam igual a ele e se ilude com os aplausos, a badalação e a paparicação dos adultos, como vem ocorrendo. Sempre me fascina, me assusta, me preocupa quando eu vejo jovens que estão ainda no processo de aprender a pensar, estão formando a sua cabecinha intelectual, como é o caso do Felipe Neto, ser envolvido em plateias adultas que o aplaudem, paparicam, em que ele perde a noção e a capacidade de avaliar o seu lugar no mundo e confrontar opiniões diferentes da sua. Eu lembro do caso da Malala Yousafzai, aquela paquistanesa que ficou famosa no mundo depois que reagiu a não poder ir na escola. Tem o caso daquela Greta Thunberg, lá da ambientalista sueca. Tem o caso da nossa Ana Júlia, que se rebelou contra a reforma de ensino do Michel Temer. E tem o Felipe Neto. O Felipe Neto ele é o maior animador do maior canal infantil do YouTube, com quase 42 milhões de seguidores. É um programa mais ou menos de nível infantil, com brincadeiras, curiosidades, bizarrices coletadas na internet. E ele foi transportado daí para plateias adultas, desde que ele mandou distribuir o que havia de livros no mercado de temática gay para confrontar uma decisão estúpida do prefeito Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, que proibiu um livro gay lá na Feira do Livro. A partir daí, ele foi alçado às plateias adultas. Ele participou de 2 Rodas Vivas no ano passado. Ele esteve no Jornal Nacional porque um delegado, em tese a mando do bolsonarismo, o convocou em delegacia para prestar um depoimento por causa de uma opinião. Com isso, ele passou a receber convites para palestras e participou por mais de 2h30 de uma live do grupo de advogados chamados progressistas, o grupo Prerrogativas, onde foi mais ou menos recebido como cientista político para falar do governo Bolsonaro e falar sobre democracia nas redes sociais, que é algo sobre o qual ele vem diagnosticando muito bem, que é a manipulação do algoritmo e da segmentação e das mentes, corações, dos dados das pessoas nas redes sociais pelos gigantes da internet, Facebook, Google, Twitter e YouTube. Bom, ainda ganhou um destaque na Folha de São Paulo por um trecho dessa live em que ele se diz arrependido de ter batido pesadamente no Lula. Ele achava o Lula um satanás e ele está absolutamente arrependido disso. Ele diz o quanto dói ser burro. O problema é que, ao deixar o seu mundo infantil e penetrar nesse mundo adulto, de adultos que o aplaudem, o badalam e o paparicam por curiosidade ou por ingenuidade igual a dele, ou até mesmo por ação política, o que eu acho que é o que mais acontece, ele acaba ficando refém da plateia em que está e não passa a fazer o que essa plateia, o que essa bolha faz, a ponto de não perceber as contradições em que está metido, e que a principal delas é o fato dele acusar as redes sociais, os gigantes da internet, por utilizar o algoritmo para fazer manipulação e ganhar dinheiro com isso, que é exatamente o que ele faz, é que ele está dentro desse jogo. Ele hoje é um milionário da internet, com 42 milhões de seguidores só no seu canal. Ele agencia outros canais, inclusive o canal do irmão Lucas Neto, que tem mais de 30 milhões de seguidores. Além dessa contradição, ele acha que essa questão de dados, de manipulação de eleições, que ficou
que a gente tomou conhecimento a partir do escândalo da Cambridge Analytica, que fez uso de dados do Facebook para manipular o Brexit, para manipular a campanha de Trump, para manipular eleições que deram em candidatos da extrema-direita no mundo inteiro, ele tem a ingenuidade de achar que essa manipulação de dados é algo novo, como se não houvesse isso em outras eleições, e fosse alguma coisa exclusiva da direita. Manipulação de eleições, manipulação de dados, sempre houve, e com mais competência quando vieram as novas tecnologias. Não é novidade que no Brasil, há 20 anos, já tinha guerrilha virtual, já tinha blog sujo, já tinha dossiês fabricados, já tinha o que se chamava assassinato de reputações, que é hoje o que se chama de discurso de ódio. E ele não percebe também que o problema de manipulação, de discurso de ódio, de generalização, de usar rótulos, de usar estereótipos para combater o inimigo, não é algo exclusivo também da direita, porque também as bolhas da esquerda, inclusive na qual ele está incluído, não é? Então ele parece achar que existe maldade, que existe ódio, que existe somente na bolha da direita, na bolha do Bolsonaro, na bolha do que ele chama de negacionismo. E no caso do Lula, principalmente, que eu acho que é uma grande contradição de quem está construindo a sua cabeça intelectual, ainda não está percebendo as suas contradições, em que ele diz que o Lula foi um satanás. Ele se arrepende profundamente de ter achado isso, e se diz burro. Ele mal percebe que é tão burro achar Lula satanás, achar que o Lula é a encarnação do demônio, sem ter tido informação suficiente, como é agora achar o contrário, sem também ter informação suficiente. Se ele estudasse um pouco mais, ele veria que não existe, o Lula não mudou, o que sabe de informação sobre o Lula não mudou, a não ser o fato novo das falhas processuais que anularam seus processos, mas não mudaram nada ainda com o que se sabe sobre ele. Bom, isso é o que se chama de dissonância cognitiva, em que há uma incongruência entre o que você pensa e os seus valores, as suas crenças, e o que você faz, o seu comportamento, como você age na vida, como você atua na vida. E paralaxe cognitivo no sentido em que ele não se vê como parte do problema, ele tem um deslocamento, ele vê o problema, mas ele não se vê dentro dele. Ele não vê que ele também alimenta esse jogo, ele não vê que ele alimenta o jogo da polarização entre bolhas, que não existe bolha totalmente má, nem bolha totalmente boa, nem à esquerda e nem à direita. Eu escrevi um longo artigo aqui teorizando sobre isso, que está linkado na descrição, em que eu listo pelo menos 7 contradições importantes dele, as mais visíveis, e recomendo que ele deveria ser mais dialético e menos indutivo. Indutivo é o agente, o analista, que provoca uma conclusão a partir de dados, premissas que ele julga verdadeiras, né? Então ele soma lá que o Bolsonaro não usa máscara, que aglomera e que não cobra vacinas, e taxa ele de genocida, sem querer explicar esse rótulo, né? Sem ir a fundo nesse rótulo para ver o que é de fato genocida, que não é bem o que o Bolsonaro faz. Genocida é quem quer extinguir uma raça. Então, eu conto isso lá e recomendo que, em vez de ser intuitivo, ele seja mais dialético, que é alguém que tenha coragem de confrontar uma antítese à sua tese, colocar uma ideia contrária à ideia que defende, para tirar uma outra conclusão, pelo menos mais esforçada ou pelo menos mais honesta, não é? Então, um artigo eu chamo ele de Xuxa dissonante, não é? Que é indutivo, que não é nada dialético, que é paralaxal cognitivo, porque não se arrisca a tentar confrontar suas opiniões, a construir um pensamento independente.
Para isso, ele, evidentemente, que ele teria que abrir mão do aplauso das plateias eventuais que o aplaudem. Eu acho que ele deveria fazer, porque se ele tem responsabilidade de evangelizar jovens, como ele se propõe, e os jovens que ele acha que atinge com o seu canal de 42 milhões de pessoas, ele deveria preocupar mais em ensinar esses jovens a ter um pensamento independente, a ver vantagens, os defeitos e virtudes de Bolsonaro, os defeitos e as virtudes do Lula, os defeitos e as virtudes da bolha da direita, os defeitos e as virtudes da bolha da esquerda. Ensinar a construir pensamento independente, eu acho que é a grande missão dele. Para isso, ele precisava ter a coragem de não ser convidado para essas bolhas, para suas bolhas, e nem precisar do aplauso, do badalo e da paparicação dos adultos que atualmente o badalam, ok? Muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou do vídeo, por favor, curta e compartilhe. Quem sabe um dia, daqui uns 100 anos, eu chegue no nível, no número de seguidores do Felipe Neto. Muito obrigado e até um próximo vídeo.